Prezados senhores e prezadas senhoras, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Eduardo José Ramos, analista de valores mobiliários, devidamente credenciado junto à PIMEC. Eu sou também administrador de empresa pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, especializado em mercado de capitais pelo IBMEC, com mais de 30 anos de experiência profissional. E é com o máximo prazer que hoje compartilho com vocês 5 lições de um gênio do mercado financeiro, que é Howard Marks, referente ao seu livro mais importante para o investidor, que deve ser lido na sua íntegra por todos aqueles investidores que desejam se aprofundar sobre investimento financeiro. Mas quem é Howard Marks? Ele nasceu em New York em 1946. É reconhecido mundialmente como um grande investidor e autor de livros sobre finanças e investimentos. Ele é formado em economia pela Universidade da Pensilvânia e aos 23 anos de idade obteve seu primeiro MBA em negócios e marketing pela Universidade de Chicago. Ele também é cofundador da empresa Oaktree Capital, que atualmente administra cerca de 120 bilhões de dólares em ativos. Entre as lições de Howard Marks, a primeira que gostaria de compartilhar com vocês é sobre o pensamento de segundo nível. Mas o que significa investimento de segundo nível? Talvez esse seja um dos conceitos mais importantes do livro, pois, segundo Howard Marks, o pensamento de primeiro nível é aquele fácil e superficial, ou seja, está ao alcance de todos. Já o de segundo nível é mais trabalhoso, profundo e mais complexo, pois está acima do óbvio, no qual o investidor leva em conta diversos aspectos para executá-lo, como a gama de prováveis resultados futuros e a probabilidade de estar certo. Investidores bem-sucedidos buscam uma performance acima dos índices de mercado, e para isso é de suma importância fazer uma abordagem de investimento intuitivo e adaptável, concentrando em um pensamento mais perceptivo. Para superar o investidor médio e conquistar resultados superiores, os pensadores de segundo nível precisam saber que investir bem é o oposto da simplicidade, desenvolvendo opiniões precisas e não consensuais sobre o valor. A arte de investimento tem uma característica que não costuma ser apreciada. Um resultado admirável, mesmo que não muito espetacular, pode ser alcançado pelo investidor leigo, com um mínimo de esforço e capacidade. Mas a melhora desse padrão, facilmente atingível, requer muita dedicação e muito mais do que apenas um traço de sabedoria, segundo Benjamin Graham, em seu livro Investidor Inteligente. A outra lição importante que gostaria de compartilhar com vocês é sobre o valor intrínseco de um ativo. Segundo Howard Marks, a estimativa de valor intrínseco é um ponto de partida indispensável para que o investimento seja realizado de forma confiável. Sem isso, qualquer esperança de êxito é só uma esperança. Além disso, segundo Marks, a regra de investimento mais antiga é também a mais simples. Compre por um preço abaixo do valor intrínseco e venda por um preço acima. Mas o que isso quer dizer? Segundo Howard Marks, uma estimativa precisa do valor intrínseco do ativo é o ponto de partida indispensável para descobrir qual o preço de compra adequado para um ativo. Segundo esse raciocínio, o objetivo de qualquer investidor deve ser comprar ações de boas empresas por menos do que seu valor intrínseco, com uma confortável margem de segurança e segurá-las para um longo prazo.
Mas que raio é esse valor intrínseco? Segundo o criador da filosofia do investimento de valor, Benjamin Graham, valor intrínseco é o valor determinado pelos fatos. Isso talvez não tenha ficado claro, então vamos ver o que diz Warren Buffett, que possui uma definição mais didática do que seu mentor. Valor intrínseco é um conceito muito importante, que oferece a única abordagem lógica para avaliar a atratividade de um investimento. Pode ser definido simplesmente como o valor presente de todo o fluxo de caixa livre, que será gerado por uma empresa durante toda a sua vida. Uma empresa gera caixa todo ano, mês e dia. Este caixa é utilizado para investimentos em ativos de curto e de longo prazo. O caixa restante, após todos os investimentos, é o fluxo de caixa livre e ele pertence aos credores e acionistas da companhia. Assim, se você possui ações de uma determinada empresa, significa que você é dono dela e, portanto, possui direito a esses fluxos. Se você somar todos os fluxos que seu negócio irá gerar durante sua vida e descontar o valor presente, você determinará o valor intrínseco da sua empresa. Dessa forma, pense que você é o dono da empresa e possui o poder de viajar ao futuro para ver a quantidade de dinheiro que a empresa irá colocar nos seus bolsos nos próximos anos, 2023, 2024, 2025, até 2050, por exemplo, ou por tempo indeterminado. Depois disso, você tem que descontar os fluxos a uma taxa de desconto, para que os fluxos mais próximos possuem pesos maiores. Afinal, eles valem mais. A justificativa para isso é que o dinheiro possui um valor no tempo, uma vez que você pode investir R$ 100 hoje para ganhar R$ 105 no ano que vem. Portanto, R$ 100 hoje vale mais do que R$ 100 no ano que vem. Acontece que nós, investidores, não possuímos o poder de ir ao futuro e ver a quantia exata de dinheiro que virá para o nosso bolso. E é nossa obrigação estimar esses fluxos futuros. No entanto, não se preocupe, não é essencial determinar o valor intrínseco exato. Até porque isso é impossível, porque depende das nossas premissas, que tem tudo a ver com o nosso conhecimento da empresa e também das nossas experiências profissionais. Entretanto, mesmo não sabendo o valor intrínseco exato da empresa, podemos ter uma bela noção de quanto vale ao estudar profundamente seu modelo de negócio, clientes, fornecedores, vantagens competitivas, fundamentos e estimar os fluxos futuros, que é o chamado valuation. Lembre-se, é melhor estar aproximadamente certo do que precisamente errado. Para fechar com chave de ouro e reduzirmos o risco do investimento, devemos pagar confortavelmente menos do que o valor da empresa. Isto é, exigir uma margem de segurança que varia de acordo com os riscos da mesma ou da experiência do investidor. Outra lição importante que gostaria de compartilhar com vocês é a relação entre preço e valor. Nas palavras de Howard Marks, a melhor base para o êxito de um investimento ou êxito de uma carteira de investimento é o valor. É por meio da análise das possibilidades de investimento que o assunto torna-se algo mais descomplicado, principalmente ao investidor com menos experiência. Dentre os pontos que precisa ser analisado para julgar se o investimento é ideal ou não, existe a capacidade do ativo ou da companhia de gerar caixa. Marx destaca a diferença entre ativos de valor e de crescimento, sendo que os primeiros já são geradores de caixa, enquanto os segundos estão precificando um valor no futuro, que pode ou não se concretizar.
Para o investidor, o ideal seria adquirir ativos de crescimento a preço que reflita o valor que os ativos têm no presente. Mas, segundo Marx, isso nem sempre é possível encontrar ativos a esse preço. O estabelecimento de uma relação saudável entre os fundamentos do valor e o preço é um dos principais elementos do bom investimento. Diante disso, o preço deve ser o ponto de partida do investidor em valor. Então, eis que surge os questionamentos. Como o preço é composto? Em que potencial comprador deve prestar atenção para ter certeza de que a precificação está correta? Na maioria das vezes, o preço de um ativo será afetado da mesma forma por dois fatores, um psicológico e outro técnico, o que determinará primariamente as flutuações de curto prazo. Os fatores psicológicos merecem maior destaque, pois exercem uma forte influência no preço e são utilizados para entender o quociente preço sobre valor, na percepção do funcionamento da mente de outros investidores. Deste modo, para realizar um investimento em valor consciente e obter lucros, é indispensável manter os fatores técnicos e psicológicos ao seu lado e executar a estratégia de investimento que se baseie em algum valor genuíno. Isso significa que de todos os caminhos possíveis para alcançar lucros nos investimentos, comprar abaixo do valor intrínseco é claramente o mais confiável. Para Howard Marks, não é comprando coisas boas que obtemos êxito em nossos investimentos, mas quando compramos bem as coisas. Também gostaria de compartilhar com vocês a seguinte lição, que é sobre o risco nos investimentos. Howard Marks traz uma visão sobre o risco diferente da abordada pela academia. Para os acadêmicos, a proxy utilizada para medir o risco de uma empresa é a volatilidade da ação. Para os testes empíricos de teorias e hipóteses no mercado de capitais, essa pode até ser uma medida plausível, visto que os modelos estatísticos precisam de algo que seja quantificado. Mas Howard Marks vai além disso. A essência de o mais importante para o investidor está em investir com base no valor intrínseco dos ativos, como foi dito anteriormente. Ou seja, a estimativa do valor intrínseco é o ponto de partida indispensável para que o investimento seja realizado de forma confiável. Sem isso, qualquer esperança de êxito é só uma esperança. Para Howard Marks, nós reduzimos o risco de um investimento ao pagar um preço bem abaixo do valor intrínseco da ação. Esse conceito nos remonta à margem de segurança defendida por Benjamin Graham em O Investidor Inteligente. Marx, assim como Graham, nos chama a atenção para quando os preços dos ativos estão muito além do seu valor, levando os investidores a comprar cada vez mais caro, aumentando assim o risco. Todos nós entendemos que o risco é algo ruim, mas segundo Howard Marks, o investidor que deseja ter uma abordagem mais profissional precisa medir se o retorno desejado justifica o risco assumido. É preciso avaliar o retorno ajustado ao risco. Ter retornos altos, assumindo riscos altos, não tem muito valor, pois os investidores de empresa de valor mitigam o risco. Acreditando nas chances de obter um retorno alto, mantendo o risco baixo ao comprar ativo por menos do que vale. Ao comprarmos boas empresas mais a um preço alto, temos a possibilidade de retornos baixos e riscos altos. Da diminuição do risco vem um dos conceitos mais importantes do livro, que é o investimento defensivo. Mais importante do que ganhar é não perder. Segundo Howard Marks, o trabalho do investidor é assumir risco de forma inteligente. Fazer isso bem é o que separa o bom investidor do resto. A sabedoria popular nos diz que risco aumenta nas recessões e diminui durante os períodos de fartura.
Ao contrário, seria mais útil imaginar que o risco aumenta durante os períodos de melhoria, enquanto o desequilíbrio financeiro se acumula e se materializa em recessões, segundo Andrew Choquette. E para finalizar, gostaria de compartilhar com vocês a lição sobre os ciclos e pêndulos, que também considero de suma importância para todos os investidores. Os ciclos econômicos também ganham destaque na obra de Howard Marks. Nós, humanos, somos muito mais emotivos e inconsistentes do que estáveis e analíticos, fazendo com que o mundo tenha um comportamento cíclico. Mark compara as oscilações de mercado a um pêndulo. Sempre que o pêndulo está perto de uma das extremidades, mais cedo ou mais tarde é forçado a voltar pelo próprio peso. Enquanto uma extremidade é formada por ganância, credulidade e tolerância, a outra é formada por medo, ceticismo e aversão ao risco. De um lado existe o risco de perder dinheiro, do outro o risco de perder oportunidades. É possível eliminar qualquer um deles quase integralmente, mas não ambos. Howard Marks descreve a maioria dos investidores como seguidores de tendência, que contribui como uma manada no movimento do pêndulo. Os bons investidores, no entanto, fazem o oposto, pois não é possível conseguir bons lucros comprando o que agrada a todos. Prever os ciclos seria ótimo, mas a única certeza que se pode ter é que eles existirão. Diante da impossibilidade de prever o futuro, Marx sugere tentar simplesmente descobrir em que ponto do ciclo nos encontramos e o que isso significa para os ativos. Para Howard Marks, sempre haverá ciclos de alta e ciclos de baixa. Sendo assim, o maior erro de muitos investidores, sobretudo iniciantes, é insistir em extrapolar eventos atuais para o futuro. Em outras palavras, muitos acreditam que uma tendência vai se manter por tempo indefinido. Para Marx, é muito importante reconhecer que há um movimento no mercado, pois assim é mais fácil se preparar para ele. Howard Marks fala também sobre o oportunismo paciente, ou seja, esperar aparecer a oportunidade certa no tempo certo. Ele compara a situação com um jogo de beisebol, onde não somos obrigados a rebater todas as bolas. Ainda segundo ele, se essa oportunidade perfeita não vier, devemos ser pacientes. Afinal, agir quando não há nada a ser feito, consequentemente gerará inúmeras perdas. Segundo Howard Marks, quando tudo vai bem e os preços estão altos, os investidores correm para comprar, deixando de lado toda a prudência. Então, quando há caos por toda parte e os ativos estão expostos no balcão da pechincha, eles perdem toda a vontade de assumir risco e correm para vender, e sempre será assim. Prezados senhoras e prezados senhores, eram essas lições do livro de Howard Marks, o mais importante para o investidor, lições de um gênio do mercado financeiro, que realmente gostaria de compartilhar com vocês, que de forma alguma tem a pretensão de esgotar o assunto deste livro. Esclareço que este livro se tornou um best-seller instantâneo, sendo uma obra de referência para grandes investidores mundiais como Warren Buffett, Joel Gamblight, Ray Dalio, entre outros, pois nele é descrita a chave para o investimento de sucesso e alerta sobre as armadilhas que podem destruir o seu capital. Além disso, traz lições valiosas relacionadas à tomada de decisão e à gestão de risco. Analisa com sabedoria os ciclos do mercado e mostra como é possível obter ótimos retornos por meio de uma estratégia calculada, segundo o prefácio de Henrico Breda, sócio da gestora Alaska Asset Management, que declara ter ouvido Howard Marks foi extremamente rentável, razão pela qual
eu aconselho fortemente a leitura integral deste livro. Obrigado pela sua atenção que me foi dispensada e até a próxima oportunidade, quando gravarei mais um podcast sobre investimento financeiro. Disclaimer: as informações constantes deste podcast podem ser utilizadas para auxiliar o investidor nas suas decisões de investimento, mas o investidor continua como único, responsável pela conveniência, oportunidade e pela tomada de decisão efetiva quanto à compra ou venda dos valores mobiliários, bem como se a análise se adequa ao seu perfil de investimento.